começar, então, a plenária com a fala da professora doutora Magali da Silva Almeida, é assistente social, mestre em Memória Social e Documento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Serviço Social pela PUC do Rio e pela Universidade Federal da Bahia. É representante suplente do Conselho Federal de Serviço Social na Comissão Intersetorial de Saúde da População Negra do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e ativista do Movimento Negro Brasileiro. Professora, seja bem-vinda. Tem 40 minutos para a exposição. Logo em seguida, a gente passa a fala para o Hamilton. Bom dia a todos os presentes. Eu quero, primeiramente, pedir a bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Eu me coloco sempre como uma mulher afro-brasileira. Tenho uma forma de estar no mundo e gostaria muito de saudar a todas as mulheres, todas as companheiras e companheiros que, ao longo dessa história de muita violência, têm tentado reverter um quadro de genocídio que é secular. Então, eu, em primeiro lugar, quero parabenizar as companheiras e companheiros da direção do CRES de Minas e demais funcionários que, com muito carinho, estão organizando esse evento, que é um evento que hoje, ao meu ver, ele não tem uma expressão apenas regional, mas ele já tem uma expressão nacional. Então, isso é muito importante, demonstrar para o Brasil a força do serviço social mineiro, né? Queria também agradecer às companheiras das entidades da categoria, Cefes, ABEPS e do Movimento Estudantil Enesso, e demais entidades do movimento sindical e social presentes nessa plenária, que eu entendo que, durante toda a minha vida, foram meus espelhos e fortalecedores, muitas vezes de forma contraditória, da nossa luta, né, por justiça social, luta por combate à desigualdade e luta pela vida. Quero também agradecer à mesa, na figura do companheiro Hamilton Borges, pela trajetória autônoma e luta incansável no combate ao racismo, em sua expressão extrema, que é o genocídio da população negra, que é um tema que só agora a Academia Brasileira vem se posicionando a partir de um olhar negro, né? Quero registrar meu respeito à sua militância no movimento de maioria negra e na campanha Reaja ou Será Morta, ou Reaja ou Será Morto. O tema dessa mesa, questão racial e serviço social, uma reflexão sobre o racismo socioinstitucional e o trabalho do assistente social, me levou diante desse cenário de crise política e ética que o Brasil está vivendo, pensar com vocês, ou trazer elementos para a gente poder pensar esse Estado que eu caracterizaria como um Estado genocida, né, na sua forma e expressão material neoliberal. E é um Estado que se consagra hegemonicamente no mundo e, portanto, é um Estado que, historicamente e conjunturalmente, vem desenvolvendo ações absolutamente contrárias ao direito à vida, ao direito ao legado civilizatório e o direito à humanidade de segmentos que, historicamente, concorreram para o acúmulo da riqueza mundial.
Riqueza essa concentrada na mão de muitos poucos, né? Então, a partir daí, eu queria conversar com vocês e indagar, primeiramente, quais as funções e expressões do racismo na atual fase do desenvolvimento mundial da economia. A quem ele atende? Que grupos se beneficiam dele? E quais os impactos do racismo para a população negra? Eu não vou trabalhar a dimensão do racismo nos povos originários, porque eu vou me colocar de um lugar, né? Eu achava até que essa mesa deveria contemplar também a presença dos povos originários, porque todos nós estamos acompanhando o que vem ocorrendo hoje em termos do governo Temer, né? As medidas de ataque às terras quilombolas e medidas de ataque às terras indígenas, ou melhor, os povos originários, que a gente não está tentando desconstruir essa identidade indígena, mas os povos originários. Então, ficará essa lacuna, né, infelizmente, para a gente poder reavaliar e, nos nossos próximos encontros, trazer também essa voz, essa fala. Então, eu passaria, em primeiro lugar, trazendo um conceito que eu gosto muito de trabalhar, que é de um sociólogo marxista chamado Clóvis Moura, que também poderia dizer que, por conta do racismo institucional, ele construiu toda a sua trajetória fora dos bancos acadêmicos, mas deu uma grande contribuição no sentido de fazer uma crítica à forma como a ciência caracterizava ou concebia o racismo. Então, eu vou pegar uma expressão de Clóvis Moura para a gente poder pensar o que é o racismo. Então, para ele, o racismo tem, em última instância, um conteúdo de dominação, não apenas étnico, mas também ideológico e político. E, por isso, né, é ingenuidade, e ele sempre fez essa crítica à sociologia e à antropologia brasileira, combatê-lo, segundo pensamos, apenas através de seu viés acadêmico ou estritamente científico, uma vez que ele transcende as conclusões da ciência e funciona como um mecanismo de opressão e como um mecanismo de explicação antropológica. Então, o Clóvis Moura, que eu tive o prazer de conhecê-lo antes dele falecer, nos anos 90, ele foi um intelectual, e aí eu estou me colocando, apesar do meu ativismo, né, eu tenho uma inserção na academia, e essa inserção procurou, durante mais de 40 anos, a gente aliançar com um movimento negro, um movimento de mulheres negras, e, ao longo do tempo, essa aliança foi se estabelecendo a partir de demandas, né, que o movimento foi elegendo como temas, né, de combate prioritários. Então, o Clóvis Moura ele vai nos chamar a atenção para que a gente pense no racismo como um elemento estruturante das relações sociais, igualmente às relações de sexo, né? E que eles compõem um quadro muito importante na análise da estrutura social capitalista. Ou seja, pensar o racismo no Brasil não significa, eu não quero dizer que significa pensar o capitalismo, porque o racismo ele antecede esse modo de produção. Mas é importante que a gente compreenda a forma como ele vai se manifestar e qual é a sua função na dinâmica da economia brasileira e da economia mundial. Partindo daí, eu queria trazer dois elementos que eu acho que são importantes
para a gente poder pensar o racismo institucional, entendendo o racismo institucional como um racismo que ele vai ocorrer no espaço institucional, nas organizações nas quais nós trabalhamos, mas ele também só se sustenta a partir de um sistema de crenças que antecede a criação da instituição. Vou dar um exemplo, quando a gente vai falar da violência policial, né? Então, eu já participei muitas vezes de cursos para capacitar policial na década de 90, porque se acreditava que, se você introduzisse conteúdos, isso mudaria a estrutura e o sistema, né, prisional, ou o sistema policial brasileiro. Isso é pura falácia. Por quê? Porque o próprio sistema cria, o Estado cria esse braço para matar, né? Então, ele espera que mate. Então, o fato da gente educar, né, do ponto de vista pedagógico, esses trabalhadores, isso não quer dizer que isso vai alterar o quadro de violência. Muito pelo contrário, não vai. Então, se a gente tem essa ilusão, a gente tem que deixar de ter. Porque as ideias que vão justificar a ação policial, elas são anteriores, elas antecedem, e elas estão numa dimensão simbólica e política e histórica extremamente grande. Então, a partir desse marco conceitual, eu diria que um elemento que a gente não pode deixar de não pode abrir mão, né, para pensar o racismo institucional é entender a história brasileira, né, entender a formação histórica brasileira. E, para entender a formação histórica brasileira, não dá para entendê-la. E eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu tenho ido nos congressos e eu tenho ouvido as pessoas, os alunos, dizerem que, quando eles estudam formação social brasileira, a referência que a academia ainda passa para os nossos estudantes é Gilberto Freire. Quando a gente estuda, em alguns cursos de pós-graduação, a formação social brasileira, e, chegando a Gilberto Freire, muitas vezes só se estuda a Casa Grande, não se estuda a senzala. Então, a gente vai vendo como a própria instituição educacional vai alimentando ideias e veiculando ideias que vão, historicamente, reafirmar uma concepção sobre a população negra, sua cultura, a mulher negra, e sua identidade, etc., etc., etc. Então, o que eu quero dizer é que, para nós, negros, isso é uma fala política, mas é uma fala também acadêmica, porque existem textos contemporâneos produzidos sobre isso. Para nós, um Estado ou uma sociedade que não pense o racismo, ou só pense a classe, ou não pense o gênero, ela, para nós, não nos serve. Esse referencial não nos serve. Não nos serve por quê? Não nos serve porque ele deixa de explicar a forma como a discriminação vai operar no Brasil, em particular, mas não perdendo de vista a relação do racismo com outras comunidades da diáspora africana, América Latina, as Américas, o próprio continente africano, esse diálogo necessário. Então, essa questão coloca para nós que estamos na academia, e aí eu vou fazer a fala agora, hoje, né?
do lugar da academia, de questionarmos a concepção eurocêntrica dos nossos fundamentos e, sobretudo, dos fundamentos teóricos, metodológicos do serviço social. Eu diria que as diretrizes curriculares, elas avançam, né, no sentido de colocar a importância do estudo dos fundamentos e, nesse campo, discutir a questão étnico-racial. As diretrizes curriculares apontam, né, para um conjunto de referências ético-políticas que tem, no nosso Código de Ética, né, defesas de 11 princípios que são fundamentais à luta antidiscriminatória. Né? O nosso Código de Ética também pressupõe, né, a necessidade de escolhas técnico-operativas que facilitem e que permitam o assistente social, né, desenvolver uma prática, um exercício, um trabalho profissional crítico diante das imensas e inúmeras desigualdades com as quais ele lida no cotidiano profissional. Mas eu diria o seguinte: pesquisas foram realizadas e a gente constatou justamente uma dificuldade de avanço, né, quando se trata da questão negra ou da questão étnico-racial. A professora Roseli Rocha, do Rio de Janeiro, escreveu a primeira tese sobre formação profissional e questão étnico-racial. E ela faz a sua pesquisa analisando as universidades federais e ela identifica que a grande parte das universidades federais que, grosso modo, né, são identificadas com o projeto ético-político hoje que nós defendemos, uma grande diversidade no tratamento da questão étnico-racial. Ou seja, em muitas disciplinas, a maioria das universidades, ou, se não me falha a memória, todas, não, em nenhuma delas, a disciplina que diz respeito à questão étnico-racial é considerada disciplina obrigatória. A minha universidade a UFBA, a disciplina é obrigatória, mas, na grande maioria, ela não é. Tanto é que esse foi um ponto que nós discutimos do último IMPES em relação a essa questão e que foi aprovado no nosso GT a inclusão, o reconhecimento da obrigatoriedade da questão étnico-racial como componente curricular obrigatório. Então, todos esses elementos, né, que estão no campo do serviço social, mas, sobretudo, estão nas relações sociais, de um modo geral, colocam para nós alguns desafios em relação ao combate ao racismo institucional. Então, eu diria que o racismo institucional foi fundamental, né, para o amadurecimento teórico do racismo. Por quê? Porque ao fazer... De novo. Oi. Porque ao fazer a menção aos obstáculos não palpáveis dos grupos vulnerabilizados, o racismo institucional refere-se às políticas institucionais que, mesmo sem o suporte do racismo explícito, produzem consequências desiguais para membros das diferentes categorias raciais. Então, a professora Márcia Eurico, está ruim de novo, a professora Márcia Eurico, campus de São Paulo, foi a primeira dissertação, defendeu a primeira dissertação de mestrado intitulada
Vamos lá? Podemos ir? Intitulada, não, ela defendeu a primeira tese de mestrado sobre racismo institucional e escreveu um artigo na revista Serviço Social e Sociedade, número 114, intitulado A Percepção do Assistente Social acerca do racismo institucional. É a síntese da pesquisa que ela realizou na dissertação de mestrado. É um artigo muito interessante que eu recomendo que todos leiam, né? E ela vai tratar o racismo institucional como discriminação indireta, ou seja, são operações anônimas de discriminação racial em instituições. Ele, no caso, o anonimato, existe na medida que o racismo é institucionalizado e perpassa as diversas relações sociais e não pode ser atribuído a um indivíduo isoladamente. Então, eu acho importante a gente perceber que o racismo institucional ele se estabelece através de supostas práticas invisíveis. Eu vou dizer suposta, porque eu acho que elas não são invisíveis. Elas podem ser visibilizadas. E nós temos uma imensa responsabilidade na visibilidade dessas expressões da questão social que chegam até nós e, muitas vezes, nós não destacamos como questões importantes do ponto de vista do combate à discriminação. Por que talvez nós não reconheçamos essas expressões como importantes? Porque o racismo tem essa função de naturalizar a desigualdade, de retirar da cena política algo que é transformado em patologia individual ou de grupos. Isso é uma função que a gente não pode mais permitir e não deve mais permitir. Porque o racismo transforma a população negra, desde quando ela atravessa o Atlântico, em lixo humano. E as suas instituições nos tratam como lixo humano. Que nem eu vou botar humano, porque é muito forte as expressões de violência que a gente vive no cotidiano. Eu me lembro que, na época que eu estava escrevendo a minha tese, eu fiquei muito impactada com o assassinato do Juan. Eu não sei se vocês lembram, no Rio de Janeiro, Juan foi um menino morador de periferia que foi baleado, foi violentamente assassinado pela polícia militar em sua residência, em Belford Roxo. E o corpo dele desapareceu, porque desapareceu. E a mãe de Juan ficou à procura de Juan durante muito tempo. E houve todo um processo da opinião pública em relação ao desaparecimento dele, e o corpo foi achado. E eu tenho uma foto da mãe dele olhando para aquele corpo semi-comido já, porque aonde aquele corpo foi colocado, muitas pessoas informam que há uma estratégia de criação de javalis, que é para comer o corpo, provas, e o exame, né, cadavérico foi feito e a médica legista disse que não era corpo de um menino, que era de uma menina. Depois foi comprovado que era o corpo de Juan. Então, eu pergunto, como nós estamos lidando com isso? Eu acho que a gente não lida com isso. Eu costumo dizer que o assistente social, ele, pela própria natureza profissional, a gente acaba restringindo o nosso trabalho e o acesso à dor das famílias negras no espaço institucional, né? A gente tem desenvolvido muito poucas ações nos locais onde a população negra reside, né? A gente trabalha nos CRAs,
e os CRAs são lotados em lugares de grande vulnerabilidade e, na verdade, a gente acaba fazendo o nosso trabalho e conhecendo pouco essas dores. Então, Márcia Eurico, ela vai dizer também que o racismo institucionalizado, ele articula duas dimensões. Uma que é político-programática e a outra que é calcada nas relações interpessoais. Então, o que ela quer dizer com isso? Que são as ações político-programáticas. São ações que impedem a formulação e implementação, avaliação de políticas eficientes, eficazes, efetivas no combate ao racismo, bem como a visibilidade do racismo. Trouxe esse elemento para a gente pensar como é que isso está operando na instituição que a gente está trabalhando, né? Porque eu tive notícias que, em Salvador, há um estímulo para as mulheres negras que moram em periferia, de, quando elas vão fazer o pré-natal, e todo mundo sabe que há uma orientação da OMS de um número mínimo, né? Você tem que fazer, no mínimo, 7 atendimentos durante a gestação. Então, chegou essa denúncia de que os médicos orientando as mulheres negras para voltarem só quando tivesse problema, desestimulando a vinda ao posto de saúde. Então, esse fato foi discutido com as mulheres negras de periferia e elas fizeram uma ação política no que diz respeito a essa questão. E as relações interpessoais são aquelas que não favorecem ou não oferecem acesso às pessoas, a capacitação das pessoas em função da sua cor de pele e sua raça. Então, Márcia Eurico coloca que é importante que a gente perceba essas duas dimensões e crie, nos nossos espaços socioocupacionais, estratégias para poder dar visibilidade. E uma delas, eu costumo sempre dizer, né, perguntar a cor não ofende. Então, eu acho que o mínimo, ou a gente deve começar, né, nas nossas fichas sociais, não banalizar o dado raça-cor. Então, o dado raça-cor, ele é fundamental para que nós possamos elaborar diagnósticos, né, e identificar situações de vulnerabilidade e desigualdades que são desencadeadas a partir do fator racial. E uma outra questão que ela coloca é uma grande dificuldade dos assistentes sociais darem concretude aos princípios que estão colocados no Código de Ética do Assistente Social, né? Isso por uma série de razões. Eu diria que uma delas, em relação à questão étnico-racial, é ainda uma forte marca do mito da democracia racial. Eu não tenho dúvidas. Isso, para mim, ainda é um fator poderoso que as classes hegemônicas mantêm para... Eu gosto de usar muito uma expressão que a Lélia Gonzalez utiliza, para domesticar-nos, como se isso fosse possível. Domesticar o corpo negro, domesticar as nossas escolhas, domesticar os nossos projetos. Porque a população negra, ao longo desses 500 e poucos anos de opressão, sempre definiu, sempre se posicionou contra o escárnio da escravidão, do racismo, de uma república extremamente racializada, que vai construir suas políticas baseada no marcador racial e no marcador de gênero. Eu não quis trazer aqui nenhuma... Eu posso citar para vocês inúmeros indicadores de desigualdade, quem quiser depois eu digo, eu falo, mas eu acho que eu estou no momento da minha carreira que eu posso dizer para vocês o seguinte: nós, assistentes sociais, porque eu já estou nessa luta
há mais de 30 anos, desde o Congresso de 1997. Mas não só eu, 1987, desculpe. O CBAs Rio Grande do Norte. Mas não só eu estou nessa tarefa. Pouquíssimas assistentes sociais ainda, e aí eu vou dizer que são pouquíssimas, embora o projeto ético-político coloque esse tema como um tema relevante, a produção intelectual é pouca, é muito pouca. Ela não condiz com a violência do racismo. E por que ela é muito pouca? Ela também é muito pouca porque muitas universidades estimulam os alunos a estudarem esse tema. Ora, porque não tem professor qualificado, ora, porque o corpo docente discorda. E aí, isso não sou eu que estou dizendo, é só participar do Enesso para ter essa informação. No último que eu fui no Rio de Janeiro, foram muitas denúncias, não foram poucas. Então, nós, hoje, temos inúmeros espaços de trabalho, dentre eles a universidade é um deles. A gente hoje é requerido para trabalhar com ações afirmativas, e nós temos a obrigação ética e política e teórica para mudar esse olhar, para olhar para a questão étnico-racial não como uma questão que possa ser resolvida, por exemplo, com a miscigenação, que também é outro elemento que eu queria polemizar com vocês, que é uma das crenças que vai fazer com que a gente acredite que o racismo pode ser administrado, ou que o racismo possa ser controlado. E, por fim, que meus minutos já estão acabando, eu queria colocar um último elemento que diz respeito a uma situação, não, é um dado histórico e que hoje está sendo jogado no lixo, mais uma vez, por esse governo que assumiu o Estado brasileiro. Eu não sei se vocês tiveram acesso, mas eu tive, através de uma aluna, e quero agradecê-la até hoje, a biografia de um ex-escravizado. É uma das poucas que existem no mundo, de Mohamed Babaqua. Você conhece? Então, quem mais, além dela, conhece essa biografia? Então, não circula. Então, todas as histórias que se tem hoje sobre a escravidão, ou são estudos desenvolvidos por militantes, ativistas do movimento negro, que vão estudar os dados históricos sobre um outro olhar, fontes ainda não averiguadas, ou nós temos um largo, um itinerário longo e com a presença de inúmeros, eu não diria cientistas, porque eu não chamo Gabineau de cientista, não chamo... como é o nome de um outro? Me ajudem aí, um clássico do evolucionismo. Darwin de cientista, não chamo nenhuma dessas pessoas que criaram teorias racistas como cientistas. Eles, para mim, hoje, olhando para o passado, foram pessoas que produziram saberes para exercer poderes e que, de certo modo, produziram muito sofrimento. E a biografia de Mohamed Babaqua, ou Baquaqua, não sei dizer, que isso aí é uma outra questão que o racismo institucional nos impede, que é saber pronunciar as nossas línguas de origem. Não é o inglês, não é o francês, não. É o iorubá, o fon, o quimbundo, e etc., etc. Mas esse texto tem um momento que eu fiquei muito mobilizada quando ele entra no Negreiro. E ele vai descrever a entrada no navio. Eu vou ler só um pedacinho para vocês.
para vocês terem a ideia. Ele foi escravizado, ele foi capturado, chega à praia e o navio o espera. Você tem como botar só uma imagem aqui? Não, é pequenininha. Eu ia pôr várias. É uma imagem que, para nós, tem um sentido muito profundo, que é a porta do não retorno. Foi? Então, enquanto ele vai acertando, eu vou fazendo a leitura. Por fim, quando chegamos à praia, estávamos em pé na areia. Oh, como eu desejei que a areia se abrisse e me engolisse. Não sou capaz de descrever minha desolação. O leitor pode imaginar, mas qualquer coisa parecida com um esboço de meus sentimentos não seria nem de longe um retrato fiel. Ele vai falar escravos, mas eu vou traduzir como escravizados, tá? Escravizados, vindo de todas as partes do território, estavam ali e foram embarcados. O primeiro barco alcançou o navio em segurança, apesar do vento forte e do mar agitado. O próximo a se aventurar, porém, emborcou e todos se afogaram, com exceção de um homem. Ao todo, 30 pessoas morreram. O homem que se salvou era muito corpulento e estava em pé na proa. Ele tinha uma corrente na mão que agarrava com muita força, procurando equilibrar o barco. Quando o barco virou, ele foi lançado ao mar com os outros. Mas, subindo à superfície de algum jeito, embaixo do barco, ele conseguiu revirá-lo. Assim, salvou-se, saltando para dentro do barco, quando este se endireitou. Isso exigiu muita força, e o fato de ser um homem vigoroso lhe deu vantagem sobre os demais. Fui colocado no próximo barco, que seguiu rumo ao navio. Mas Deus, aí já é uma imposição, houve por bem me poupar, talvez por alguma boa razão. Fui então colocado no mais horrível de todos os lugares. Seus horrores, quem pode descrever? Ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como, aí ele vai fazer uma outra fala, o pobre, desaventurado, miserável, desgraçado que tinha sido confinado em seus portais. Bom, então vamos lá. Mas vamos ao navio, que ele faz um corte. Fomos arremessados nus, porão adentro, os homens apinhados de lado e as mulheres de outro. O porão era tão baixo que não podíamos ficar em pé. Éramos obrigados a nos agachar ou sentar no chão. Noite e dia eram iguais para nós. O sono nos sendo negado devido ao confinamento de nossos corpos. Ficamos desesperados com o sofrimento e a fadiga. Ó, repugnância e imundície daquele lugar horrível nunca serão apagadas de minha memória. Não, enquanto a memória mantiver seu posto nesse cérebro distraído, lembrarei daquilo. Meu coração até hoje adoece em pensar nisso. Daí para diante é muito pior, porque ele vai falar das atrocidades físicas, do estupro, da doença, do suicídio, de tudo o que a gente não imagina. Então, eu só queria que o senhor colocasse para mim, só pode passar a imagem rapidinho, que é a porta, que isso é o Clóvis, pode passar. São algumas pessoas que eu já citei. Aí, esse tal Abdias, essa é a porta do esquecimento, que é uma delas, né? Porque no continente africano você tem vários fortes, uma porta, e quando nós chegávamos,
nesse lugar, ali já era o olhar para o Atlântico e já se sabia qual era o destino, né? Que era o desterro. E aí eu vou finalizar passando, pode passar, passando, porque eu quero ser fiel, pode passar, que o racismo institucional, esse é Gabineau, Lapouge, os homens brancos responsáveis por essa destruição e responsáveis pela construção da supremacia branca. E aí eu diria, a supremacia branca é um sistema que muitos de nós se favorece dele, porque ser branco, ser negro, a gente sabe o que é, mas ser branco, a discussão da branquidade ou da branquitude, ninguém faz. Ninguém faz. Eu acho que é preciso fazer para a gente poder rever os privilégios, porque a relação racial ela é uma relação que impõe desigualdade. Então, se impõe desigualdade, alguém sai ganhando nessa história, né? Então, a gente precisa quebrar esse esquema, esse sistema que garante privilégios para uns e desprestígio para outros. Podemos passar? E vocês estão lembrando agora. Isso aí, essa experiência do governo Temer é muito, muito, muito objetiva. Eu vou enegrecer essa conversa mostrando o ministério dele. É todo branco. Todo branco e homem. E hétero, supostamente hétero. Eu vou dizer supostamente hétero, né? Supostamente hétero. Então, vocês veem que essas ideologias vão estar postas, estão no topo da onda. Então, podemos ir, vamos passar, que eu só quero passar umas imagens. Aí são o que nos restou de todo o nosso processo de resistência nas Américas, né? Que não é uma coisa incomum. E eu falo isso porque a gente... Não tira não, moço, que já está acabando. E dizer o seguinte, eu estou colocando porque é muito fácil. Assim, a gente hoje está convive com a população em situação de rua, passa, olha, não comove, não comove, não comove, isso tem que comover, né? Uma mãe perde um filho assassinado, isso não comove. A opinião pública não... Por que não comove? Por que não comove a gente fazer um movimento em função... Isso tem a ver com a forma como a gente lida com a raça, com a nossa imagem, com aquilo que a gente não quer ser, né? Com aquilo que nos ensinaram a não querer ser, né? Então, passando... Isso aí são as expressões... Do racismo institucional norte-americano, que não vai ser muito diferente em nenhum lugar do mundo. Preto é preto em qualquer lugar. Passando. Isso aqui já é uma situação de um menino norte-americano e o que hoje a gente está vendo com as nossas crianças ao serem abordadas sem nenhum reconhecimento do estatuto, né, ilegitimado. A nossa categoria se posiciona contra isso, mas é preciso mais. Eu estou reivindicando que a ação tem que ser mais contundente. Vamos lá. Aí a Candelária, em 93, podemos lá. Vigário Geral, no Rio de Janeiro. A Cari, que foi uma da... Inclusive, as mães de Acari, elas se organizam e lutam, e uma delas foi até assassinada porque lutou. Podemos ir. Isso eu vou deixar para Milton. Cabula, que a Milton vai falar. Com certeza. E esse foi o último, quando eu estava no Rio, os meninos que vinham de uma festa e foram metralhados perto da minha casa. Foi algo que me abalou profundamente. E morreu, né? Esses processos, a gente não sabe qual é a conclusão, porque o sistema jurídico brasileiro também ele favorece a manutenção desse estado de violência racial e genocida. Muito obrigada. Era isso. Então, queremos agradecer, né, a nossa professora Magali, no qual ela trouxe essa temática tão rica e tão importante para o nosso cotidiano enquanto profissional, enquanto acadêmico do serviço social,
e que, né, nos traz uma inquietação e da importância de debatermos dos nossos espaços ocupacionais essa temática no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, professora. Queremos também apresentar o nosso companheiro Hamilton Borges, que é militante do movimento de maioria negra, integrante da campanha Reaja ou Será Morto. Reaja ou será morto. Então, passamos a palavra para o nosso companheiro. Obrigado. Oi? Bom dia. Eu tenho o costume de falar em pé, certo? Eu sou de uma organização política internacional. Eu sou da 4ª Internacional Garveísta Panafricanista. Eu sou da campanha Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto. É uma campanha que existe há 11 anos e ela se debruça e trata objetivamente do problema teórico e prático do genocídio do povo negro no Brasil. Eu vou falar sobre isso aqui. Eu estou tentando aqui me apresentar. Estou morrendo de frio, velho. É difícil. Eu queria agradecer a organização desse evento por nós estarmos aqui. Aqui eu não falo como um jogador de futebol que fala nós, querendo se referir a si mesmo, mas é porque eu sou de movimento social. Então, a minha fala é coletiva. Não tenho nenhuma... assim, como dizia Nelson Mandela, eu sou insignificante do ponto de vista dessa luta que se faz contra o racismo, contra o supremacismo branco e pela dignidade humana real do meu povo nesse território. Então, quer dizer, a minha fala aqui, ela é uma ferramenta de luta, certo? É uma ferramenta de luta. Então, esse nós, ele diz respeito a quem está em todo o território nacional fazendo a mesma luta, né, de uma organização política, que é a Quilombo X, Campanha Reaja, e o Movimento Nacional Panafricanista. Agora, também, por que é que eu falo em pé aqui? É porque atrás de mim tem um cortejo de cadáveres. Nós acreditamos nisso. Nós somos africanos. E nós acreditamos que os nossos mortos, né, nós precisamos levar os nossos mortos. Uma das primeiras questões que a Campanha Reaja trouxe, um debate importante que a Campanha Reaja trouxe para o movimento nacional, foi que nós precisamos politizar a nossa morte. A nossa morte ela não pode ser uma coisa que fica relegada, esquecida, silenciada, né, encoberta. Então, se mata no Brasil pessoas negras como se fossem baratas. E parece que ninguém se importa, mas nós não precisamos pedir que ninguém se importe. Nós é que precisamos nos importar. Quem tem sua dor é quem geme. Somos nós, pessoas negras, que devemos dar um passo adiante para mudar essa realidade, não esperar que nenhum instrumento de fora, que nenhum intelectual de fora, que nenhum militante de fora venha me dizer como é que a gente vai se defender disso. Somos nós que devemos atuar. Eu fico muito feliz de participar dessa mesa aqui com Magali. Agradeço muito as pessoas aqui que me convidaram e agradeço quem me indicou, que eu não sei. Mas deve estar aí, como é que fala a turma da internet aí, deve ter alguma nuvem aí que essa pessoa vai receber o meu agradecimento. Mas não sei. Não tem como agradecer assim. Mas, inclusive, essa pessoa que me convidou sabe que corre sérios riscos, né? Porque a ideia aqui é que a gente vire um pouco as coisas de ponta cabeça, porque as coisas como são, esses prédios que são erguidos, da forma que são erguidos, eles carregam armadilhas, a gente não pode trafegar nesses prédios, né, desses arcabouços teóricos, sociais e políticos, a gente não pode trafegar sobre eles, porque tem muitas armadilhas e a gente não pode cair em armadilha, precisamos demolir esses prédios. E acho que a minha proposta aqui, nessa sala, nesse momento, é demolir algumas coisas que a gente pensa sobre racismo, sobre as relações raciais, e também demolir alguns prédios que foram erguidos durante 80 anos pelo serviço social. Quer dizer, eu acho que é necessário ver o serviço social também de ponta cabeça.
Uma coisa muito importante, interessante sobre o serviço social, eu estou vendo homens aqui, mas em qualquer lugar que eu vá do país, meu irmão está fazendo serviço social agora. Na minha organização tem muitas pessoas que fazem serviço social. Uma grande líder nossa, internacional, de todos os negros e negras no mundo inteiro, Winnie Mandela, ela usou o serviço, ela utilizou o serviço social como um instrumento de libertação contra o apartheid, que foi fundamental, e ela lá está no auge dos seus 80, 90 anos, continua criando problemas. O serviço social tem que fazer tem dois caminhos. Quer dizer, o que é que vocês querem dentro desse serviço social? É se integrar a um sistema de maioria branca, racista, extremamente violento, ou vocês querem combater esse sistema? Essa é a primeira pergunta que vocês precisam se fazer, e nós precisamos nos fazer a nós mesmos, né? Porque eu acho que a boa educação, ela precisa ser repelida, a boa educação, ela precisa ser distanciada em vários momentos, sobretudo no enfrentamento da realidade em que nós estamos submetidos e submetidas, certo? Eu acho que é fundamental. Mas o que eu queria dizer era isso, quer dizer, a maioria são de mulheres, né? A gente senta na mesa e vai entrando mulheres. E o fundamental disso, porque as mulheres, e sobretudo as mulheres negras, são o comando vital das nossas comunidades, são o comando vital da nossa história. Nós utilizamos esses dois termos na nossa organização, na campanha Reaja. As mulheres na campanha Reaja são o comando vital, porque a campanha Reaja, ela trata do combate ao supremacismo branco e da necessidade de erguermos um outro modelo de Estado baseado na nossa herança africana desse território e que se espalhe pelo mundo. E nós estabelecemos, então, um comando, que é o comando... o genocídio, a morte dos negros, é um instrumento mais radical contra nós. Nós não utilizamos o termo genocídio contra a juventude negra, nem genocídio contra o povo periférico, nem genocídio contra a população negra. Não se trata de uma questão geográfica de população. Cada pessoa negra que está aqui, ela deve pensar o seguinte: olha, não existe eu negro se não existir um povo. Você só é negro porque existe um povo. E povo, do ponto de vista das relações que se estabelecem, da ancestralidade, da contribuição histórica, da própria história que nos trouxe aqui, e da história que nós fizemos dentro dessa humanidade, que foi negada. O que vocês aprendem, que nós aprendemos quando entramos na universidade, que para a turma que está produzindo agora, a juventude que estava lá no ECUM, ela lê a universidade como, ao fim e ao cabo, a universidade é a biblioteca do supremacismo branco. Porque nós precisamos fazer encontros, seminários, simpósios, para dizer que se precisa falar da contribuição de todos os povos na universidade. Agora que estão se festejando a presença de um homem negro como para fazer eu não sei, acho que é em Brasília, na UNB, que vai fazer a primeira aula magna, que é um homem indígena, que vai fazer a primeira aula magna. Isso não é um acidente da história, isso é uma força descomunal de um povo em relação a todos os outros povos, e essa força descomunal extremamente violenta, ela não é uma coisa da abstração, ela tem os seus tentáculos beneficiando quem está vivo, quem está aqui, inclusive, do nosso lado. As pessoas têm que entender isso. E eu vou explicar isso, a Magali já falou mais ou menos aqui, falando desse negócio, do discurso da branquitude. Eu quero, inclusive, na hora que abrir o debate aqui, que as pessoas brancas se pronunciem, se digam como se sentem sendo brancas. Porque a nossa vida é um livro aberto. A gente vai falar sobre racismo, aí, quer dizer, Magali falou assim, mas não tem nenhum indígena aqui. Eu não vou falar sobre a luta dos indígenas, mas estamos falando sobre racismo e relações raciais. Eu quero saber como os brancos se sentem. Os brancos precisam dizer como se sentem, porque nós somos um livro aberto.
Sabem-se como a gente come, como a gente anda, como a gente casa, como a gente morre, como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente... Somos um livro aberto, porque nós somos instrumento, nós somos objeto da pesquisa. Nós somos o objeto, nós somos aquele micróbio que estão submetidos ao estudo social e à excelência do pensamento. E por isso sabe-se tudo sobre nós. Nós não sabemos nada sobre os brancos. Apenas o que os brancos colocam como miragem na tela da TV, nas decisões parlamentares dos judiciários, apenas o que se apresenta como miragem. Os brancos aqui, que são solidários a gente, que são solidários a um sofrimento que é um sofrimento fundamental e que deve ser pensado como fundamental para a nossa reflexão sobre o que nós estamos tratando aqui. Os brancos precisam dizer como se sentem como brancos. E não dá mais para se falar esse negócio a gente discutiu dos anos 70. Voltar para esse debate nós não vamos. Mas aqui no Brasil não tem branco, não tem negro, é todo mundo mestiço, todo mundo misturado. Esse debate, inclusive, fala de uma indigência intelectual. Trata-se de uma indigência intelectual, porque a humanidade inteira é miscigenada. A humanidade inteira é misturada. A humanidade inteira surgiu de uma humanoide, que se você é cristão pode chamar de Eva, não importa. Mas foi uma humanoide, não foi um humanoide, não foi o Adão, foi Eva. A humanidade inteira surge de uma humanoide que povoa a Terra. E essa humanidade, essa humanoide, os seus filhos africanos que nasceram na África, eles criaram todos os primeiros passos da inteligência, da tecnologia, do conhecimento, da luz para a humanidade, foram criados na África. Tudo mais que os europeus criaram, eles criaram inspirados nisso, ainda que eles precisem utilizar de artifícios, de ardis, para negarem esses pressupostos, essa primeiridade dos povos africanos, inclusive em Kemet, que é o Egito, né, o nome original do Egito, não é Egito, Egito é um nome grego, dos brancos gregos, que estudaram, inclusive, no Egito, que foram para o Egito, que se submeteram ao conhecimento e ao comando daquelas mulheres egípcias, porque esses negros, essas pessoas negras, têm, os nossos antepassados africanos, que têm história, que têm uma memória fundamental para o que nós estamos hoje enquanto humanidade. Eles, inclusive, agora, assim, tem a pirâmide ali. Aquilo é coisa de africano, porque Cheikh Anta Diop, a turma toda, já provou que aquilo é coisa de africano. Foram os africanos. Você pega aquelas tinturas nas paredes, os hieróglifos, você pega as imagens, as pirâmides, você pega tudo aquilo, você vê pessoas de nariz grosso, pessoas de cabelo trançado, de cabelo crespo. Aí, o que é que eles fizeram? Napoleão foi lá e meteu bala nos narizes dos caras. As pirâmides é tudo sem nariz, porque eles não poderiam admitir que ali era uma coisa de africanos. Aí vem o cinema nacional e diz assim, não, quem fez as pirâmides foram os extraterrestres. Certo? Essas são algumas coisas importantes. E para nós começarmos nosso debate, o conceito de racismo, para nós, da campanha Reaja, o que é mais válido, racismo é uma relação de poder, é um sistema de poder. O racismo, vamos debater o racismo e ficar debatendo o racismo a partir de uma perspectiva que é a perspectiva jurídica. A perspectiva jurídica no Brasil, vocês já viram aí. Aí tem aquelas coisas, racismo é a ideia da superioridade de um povo em relação a outro. São esses conceitos que vão aparecendo, que vão surgindo. Mas, ao fim e ao cabo, para a gente não ficar fazendo rodeio, são relações de poder. E essas relações de poder colocam uma hierarquia em que a supremacia branca, os povos brancos, se acham superiores a todos os outros povos, mas atacam de forma direta e incisiva e cotidiana os negros e as negras, os pretos. Até porque a própria palavra negro, ela precisa ser
furada, perfurada, no seu sentido etimológico. Negro vem de necro, né? Necro é morto, né? Quer dizer, necro é morto, sem luz, sem alma. Assim os europeus olhavam a gente: olha, vamos escravizar essa turma aí para que eles possam ganhar o reino dos céus, a gente vai injetar a alma deles a partir do trabalho forçado, e nós viemos para cá e trabalhamos durante 350 anos de forma forçada, enquanto os brancos estavam se apropriando dos conhecimentos que nós tínhamos construídos na África, milhares de séculos antes de Cristo, como a universidade, por exemplo. Nós inventamos o conceito de universidade, pegar o conhecimento, segurar o conhecimento aqui, segurar o conhecimento ali, e aí você tem um lugar de excelência onde as pessoas se reúnem para pensar, para produzir conhecimento. Isso é um conceito africano. Certo? Então, o racismo está amparado nessa ideia de supremacismo branco. Essa é a primeira questão, e a questão fundamental que nós precisamos admitir. Sabe por quê? Porque nós estamos debatendo o racismo. Mas a gente precisa discutir o racismo a partir da nossa realidade, da realidade brasileira. Vejam o que foi dito e discutido aqui pela professora, o que foi apresentado, as imagens, são imagens chocantes. Eu levantei aqui, eu estava olhando as pessoas. Quando você vê aquela imagem do lixamento nos Estados Unidos, aquilo não é um problema de filme americano, aquilo não é uma coisa distante dos Estados Unidos. Está acontecendo um linchamento aqui, cotidiano, na barragem de Santa Lúcia, na Serra. Está acontecendo um linchamento cotidiano e ninguém se importa. E nós criamos nós tivemos que nos adaptar a um tipo de realidade que mesmo nós, as pessoas negras, a gente admite isso como se fosse natural. E nós não nos empenhamos e nós não construímos ferramentas potentes para nos insubordinarmos contra isso. Nós da Reaja, nós criamos. Nós dissemos: podem nos matar, podem nos exterminar, podem nos banir, mas nós não vamos mais morrer em silêncio. Porque um dos conceitos africanos mais importantes para o panafricanismo é de Ubuntu: eu sou porque somos. É por isso que eu me dirijo aqui às pessoas negras, sem constrangimento nenhum. Porque no cotidiano as pessoas brancas se dirigem às pessoas brancas numa naturalidade e nos colocam no nível de invisibilidade. Vejam, você sai daquele Hotel Bristol, na Praça 7 até aqui, o tempo todo você tem que conviver com o racismo e com o ódio antinegro. O ódio antinegritude é um conceito muito mais valoroso e um conceito muito mais importante para nós nos debruçarmos e nos servir como ferramenta para o enfrentamento da supremacia branca do que esse conceito de racismo, que é um conceito de racismo que fica aquele negócio que paira no ar. Os franceses, desde Sartre, diziam: existe racismo contra as mulheres, existe racismo com os homossexuais, e hoje nós estamos vendo isso. Querem discutir, comparar racismo e sofrimento? Vamos, a escola, né, do serviço social, vocês sabem muito mais do que eu. Qualquer equívoco que eu cometer, vocês me desculpem, podem me corrigir, mas tem uma base extremamente marxista, correto? Pronto, então eu não estou tão errado assim. Essa base marxista, ela tem uma forma de conceber e de analisar a sociedade, irmã. E eles analisam a sociedade dizendo o seguinte: a contradição principal do Estado brasileiro é o racismo. Essa que é a base. A contradição principal do Estado brasileiro, o que é que alicerça o Estado brasileiro, é o racismo. Para nós, não. Para nós, o que alicerça o Estado brasileiro, e é a sua contradição principal, e que deve ser combatido e derrubado, são as relações raciais. O que estrutura o Estado brasileiro é o ódio antinegro. Olha,
como a gente já falou aqui no começo, não vamos aqui debater nem discutir o sofrimento dos indígenas. Eles estão muito bem, obrigado, fazendo suas retomadas de terra, se organizando, estão crescendo e avançando. E eu preciso dizer uma coisa, o sofrimento dos indígenas não começou com Temer. Lula, Dilma viraram as costas para o povo indígena. Me digam quantas demarcações de terra quilombola tiveram em 13 anos. Me digam qual o espaço, porque dizer assim, ó, só tem branco lá, mas tudo bem, só tem uma mulher preta, também é sacanagem. A gente vai comemorar porque tem uma só, quando nós temos milhares de pessoas capacitadas para ocupar aquele espaço, eu coloco essa relação no mesmo nível. É racismo de esquerda e racismo de direita. É a incompreensão de nossa capacidade e da possibilidade de nós ocuparmos esse espaço de forma que nós possamos contribuir e que a gente possa fazer esse revezamento de poder. Não existe revezamento de poder no Estado brasileiro, nem quando essa esquerda que deitou com o que há de pior com o agronegócio, com o que há de pior da economia, com o que há de pior da elite branca brasileira e nos deixou a ver navios. Nós não entramos no empreendimento, desse empreendimento político, dessa esquerda, que é uma esquerda que, ao fim e ao cabo, também se enriqueceu com toda essa desgraça que nos acomete coletivamente. Que são reflexões que a gente precisa fazer também. Então, a contradição principal do Estado brasileiro é o ódio antinegro. Se a contradição principal do Estado brasileiro é o ódio antinegro, nós precisamos demolir o Estado brasileiro e reconstruir com alternativas de poder. E essas alternativas de poder, elas não são em absoluto essa utopia, esse não lugar, que é aquele lugar, um horizonte que eu vou andando, quando eu chego não está mais, bababá, bababá. Não! Esse lugar é aqui e agora. Esse lugar são nossas comunidades que estão destruídas. Esse lugar é a nossa humanidade que está sendo vilipendiada no cotidiano. Esse lugar é a gente olhar no espelho e dizer assim, meu cabelo é bonito, meu cabelo é bom. Meu cabelo é bom, eu não posso torturar meu cabelo. O que eu faço com o meu cabelo para deixar meu cabelo parecendo com aquela mulher que aparece na televisão, na propaganda da Avelim, é tortura. Aquilo era um instrumento de tortura na época da escravidão, pegar o ferro quente, pegar no couro cabeludo aquela mulher que cometeu um grande problema e esticar, queimar a cabeça. Hã? Agora está caro? Mas são questões mínimas. Isso é o mínimo, mas imagine o máximo. Isso é o mínimo, mas imagine o máximo. Eu fiz a anotação aqui. Eu não consigo seguir um minuto esse negócio, porque eu só falo andando. Eu queria falar um pouco e dialogar com a professora Magali, e com todas as pessoas aqui, porque, na verdade, eu tinha que falar aqui do tal do racismo institucional, né? Aí eu escrevi aqui um negocinho, tipo assim, ó, racismo institucional é um artefato conceitual sem sentido para a transformação social negra diante do nosso sofrimento. Não existe fracasso do Estado. Porque o conceito primeiro do racismo institucional, que é esse negócio que vem lá da Inglaterra, sempre da Europa, sempre a base conceitual é a Europa. Repare, marxismo é a Europa, anarquismo é a Europa, não sei o que laísmo é a Europa. Aí você bota uma pessoa negra para falar, mas a base, a fonte, onde se bebe, onde se alimenta, é a Europa. É sempre a Europa, como se nós não tivéssemos instrumentos de pensar esses baratos. Então, o racismo institucional fala que existe um fracasso do Estado em prover as necessidades das pessoas pretas. Dá licença. Fracasso é o maior sucesso. O Estado que consegue colocar as pessoas
nas suas comunidades como se fosse uma cadeia. É o maior sucesso, a capacidade desse Estado de fazer com que uma pessoa odeie outra, sendo elas iguais. Eu sou o seu espelho, eu preciso te abraçar e te amar. O ato de afeto entre nós é libertador. O ato de afeto entre nós é um ato político, sem sombras de dúvida, dos melhores. Olhar para o meu irmão que eu nunca vi na vida e colocar a mão no peito e dizer que nós somos, é um ato libertador, vai permitir que a gente cresça e que a gente se fortaleça. Agora, isso é o mínimo. Nós precisamos abrir escolas em nossas comunidades. E abrir escolas desde 4 anos, 6 anos, dizer aos nossos meninos que existe uma história, que é uma história nossa, que ele pode se orgulhar. É nossa tarefa fundamental, para lá de blá, blá, blá e de tagarelice, e entrar no sistema prisional e ver que o sistema prisional... Coloca aí a imagem do Davi o Negreiro, a imagem descrita aqui por Baquaqua. Coloca aí essa imagem. É o sistema prisional infestado de rato, barata. Agora, qual que é a responsabilidade do serviço social? Vocês repararam que eu estou apressando aqui, que daqui a pouco... Qual que é a responsabilidade do serviço social? Porque tem 2 responsabilidades. Porque, do ponto de vista pessoal, você tem que... É uma profissão, você está querendo ganhar seu dinheiro. Vai lá no CRES... Pega, faz o concurso, beleza. Mas o que é que você vai fazer fora desse seu momento de trabalho para a sua comunidade? É uma grande pergunta. E não é dizer que nós estamos aqui debatendo se eu vou ver no sofrimento do outro irmão. O sofrimento do outro irmão é o meu sofrimento. A desgraça do meu irmão é a minha desgraça. Porque, voltando à primeira questão, eu sou porque somos. O sistema prisional é um sistema em que as pessoas estão encarceradas porque cometeram atos considerados antijurídicos, mas que são punidas por pessoas que no cotidiano cometem atos antijurídicos. Porque o sistema prisional, que as pessoas não têm alimentação de qualidade, um sistema prisional que as pessoas têm penas ad eterno, que o juízo não chega nas pessoas, um sistema prisional que tem um mito da ressocialização enquanto as pessoas são torturadas, é um sistema prisional que não reconhece o princípio da dignidade humana. Se não reconhece o princípio da dignidade humana, está cometendo um ato antijurídico. Então são bandidos. Mas a assistente social está preocupada apenas, dentro do sistema prisional, em saber se aquela senhora tem ou não a carteirinha. A carteirinha para visita. A assistente social, ela se submete à ordem do diretor do presídio, que invariavelmente são policiais militares que estão tomando conta do sistema prisional. Elas submetem às ordens deles e não cumprem o seu trabalho, que é de garantir que aquela pessoa tenha a sua pena, uma pena justa. Que ela cumpra aquela pena justa. A assistência social precisa ter uma perspectiva militante e não de assistir o outro. Porque eu tenho quanto tempo? Ainda tenho 15 minutos. Juntando esse negócio, essa discussão sobre... Vamos tentar juntar as coisas aqui. Racismo institucional, esse artefato. Não serve para explicar os nossos problemas. Ódio antinegro, que é o que é revelado do supremacismo branco, certo? Espera aí. O ódio antinegro que é revelado do supremacismo branco. O que nos indica isso? Nos indica que nós precisamos construir os nossos próprios instrumentos de combate. E quando eu digo nós estamos, vejam, eu falei que existe o racismo não é um problema dos negros.
todos os problemas que nós estamos tratando aqui não é um problema dos negros. É um problema da sociedade brasileira. Agora, o nosso sofrimento é o nosso sofrimento. É um problema só nosso. E nós precisamos buscar as saídas para os nossos problemas entre nós, porque é uma outra questão que os marxistas sempre colocam, que é a relação do capital e trabalho. E aí eles sempre diziam, né, que, olha, nós vamos resolver o problema do socialismo, a gente vai chegar no socialismo e depois nós vamos cuidar dos problemas das mulheres, dos problemas dos negros, dos problemas dos gays, dos problemas disso, do problema daquilo. Quando essas pessoas, essas categorias, elas construíram seu discurso de autonomia, agora estão nos acusando de pós-moderno. Eu tive uma acusação aí que me fizeram aí, não, dizendo que isso é pós-moderno. Eu digo, mas isso é uma acusação? Ser pós-moderno é ruim? Não sei, pô. Tem uma linguagem mais moderna aí que eu não sei, né? Que eu sou pós-moderno porque a gente nega a análise fundamental, que é a análise dos marxistas. Não. Independente de qualquer ismos que estão colocando, nós precisamos enfrentar essas contradições a partir de uma lógica de luta política de libertação nacional. Nós estamos rodando o país inteiro e chamando as pessoas negras para que elas construam as suas ferramentas de libertação nacional, os seus instrumentos de libertação nacional. Porque, se a gente for discutir sofrimento, o sofrimento do trabalhador da Uzi Minas, por exemplo, não sei nem se tem mais Uzi Minas. Tem? Botou firme e forte? Foi o ex-guerrilheiro, o governador aí, que... o sofrimento do trabalhador da Uzi Minas e o sofrimento das pessoas negras. Vejam, na minha organização, e eu vou falando já para ir encerrando, nós temos vários casos que são casos emblemáticos de um tipo de sociedade que odeia pessoas negras. Odeia pessoas negras. Jackson, em Itacaré, um menino de 15 anos, lutador de judô, que foi morto, teve as partes do corpo cortadas. Sabe quando você faz um frango e corta ali? Mas não tira, você só tira a pele e uma parte do osso, enterrado de cabeça para baixo. Sabe como se fazia com negros rebeldes no tempo da escravidão? Se enterrava de cabeça para baixo para dar exemplo. Ele foi enterrado de cabeça para baixo. Giovanni, existe uma polícia em Salvador, que é um governo democrático, popular, um governo do PT, é um governo baseado em direitos humanos, tudo esse blá, 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 essa tagarelice. Tudo esse blá, blá, blá. A Rondesp é uma polícia, que é uma polícia especial, eles são os marrons, é uma polícia que sai pelas comunidades coletando corpos das pessoas, matando as pessoas sobre o argumento e sobre a defesa desse negócio que eles chamam de auto de resistência. Eles pegaram um jovem negro... Oi, moça. Venha. Não, perdão, não venha. Oxe. Não atrapalhou, não. Fala ali, mais perto. Muito obrigada. Nada. Eles pegaram esse jovem, a Rondesp. Vocês sabem o que é arrancar a cabeça de uma pessoa? Eu não estou dizendo de cortar a cabeça de uma pessoa, é arrancar a cabeça. Eles arrancaram a cabeça de Giovanni. Eles tiraram os dedos onde tinham digitais, tiraram as vísceras, e tudo isso foi dentro do quartel da Rondesp. Está todo mundo solto lá. Todo mundo livre. Eles pegaram no Cabula 18 jovens. Na ação penal são 12, mas foram 18 jovens. Eles fizeram uma emboscada e mataram todos esses 18 jovens, e a justificativa foram que eram traficantes. Antigamente, os negros que faziam rebelião, tudo que você fazia com outro negro era porque ele fez aquela rebelião. Então você podia fazer qualquer coisa com um negro. Então você, por exemplo, estava já morta, viu, irmã? E a justificativa era porque era negro fugido. Agora tudo é o tráfico de drogas. A guerra às drogas.
Qual que é o nosso debate sobre as guerras às drogas? É uma guerra racista? É uma guerra que alimenta e aprofunda o empreendimento industrial carcerário. E esse empreendimento industrial carcerário, ele é a continuidade da escravidão. Porque a escravidão é uma coisa que gerou lucro, correto? Para que mais lucro hoje do que o sistema prisional? Mas vocês vão fazer parte disso. Algumas pessoas vão fazer concurso ali para trabalhar na administração penitenciária. Vão fazer concurso para trabalhar na justiça. E vocês vão fazer o quê? Qual a análise que vocês vão utilizar para amparar o seu trabalho? Essas que são discussões que... Isso aqui eu não vim aqui para dar aula a ninguém. Se ligue nessa. Certo? Eu vim trocar ideia. E levantar algumas provocações. E vou sentar na mesa, porque se vier de lá, também nós troca. Firmeza total. Bom, gente, eu queria agradecer pela intervenção do Hamilton, uma intervenção realmente demolidora, né? E que trouxe para a gente profundas reflexões, inclusive acerca da aplicação dos princípios do nosso Código de Ética no nosso cotidiano profissional, né? Nos diversos espaços que a gente ocupa.